Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre campo eletromagnético. No último vídeo, a gente viu sobre o vetor de Poynting. Quem era o vetor de Poynting? O vetor de Poynting era o fluxo de energia no tempo de uma onda eletromagnética, né? O vetor de Poynting tinha a direção da propagação da onda e a gente viu que então uma onda eletromagnética ela transporta energia, certo? Então, na aula de agora, na videoaula de agora, a gente vai ver o que acontece quando essa energia chega em algum objeto, né? Como que acontece essa absorção dessa energia, esse objeto absorver essa energia, o que pode acontecer com ele, né? E também no final, mas também quando essa energia, se essa onda, ela refletir e não ser absorvida pelo seu material e nem passar por ele, tá? Então, a aula ela traz essa parte, essas deduções sobre a pressão de radiação. A pressão de radiação causada por uma onda eletromagnética. Então vamos lá para o quadro. Então, a pressão de radiação, vou passar essa moto aqui, né? Normal desse novo tempo. Então, a pressão de radiação a gente vai calcular, mas antes de a gente chegar e dizer, olha, a pressão de radiação é isso, nós vamos lembrar de algumas coisas, de coisas que vocês já viram em Física 3, que já viram agora no curso de Física 4, e algumas coisinhas para a gente chegar naturalmente à pressão de radiação, né? Às vezes a gente tem a escolha de dizer assim, olha, a pressão de radiação é definida por, e pronto, mas a ideia é que a gente vai usar, claro, algumas simplificações, mas a ideia é a gente chegar na equação de pressão de radiação. Tá certo? Bom, então a questão aqui, né? Então, quando um objeto, quando uma onda eletromagnética é absorvida por um material, por um objeto, em princípio é possível que aconteça a transferência da quantidade de movimento. Tá? Então a gente vai ver que, né, se vocês lembrarem de Física 1, acho que é mais em Física 1, né, colisões, né, você tem um momento de uma partícula, quando ela colide com outra, qual é o momento resultante, mas agora o momento, né? Porque agora a gente tem uma energia, uma onda, né? E a gente está dizendo que essa onda ela vai transferir energia. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Para a gente introduzir, vamos pensar o seguinte: vamos imaginar que a gente tem uma chapa fina, muito fina, altamente resistiva, que está aqui desenhada em rosa, tá? Então veja, essa chapa muito fina, ela é formada por N elétrons, certo? Quando um campo vem uma onda incidente, né? Vem uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética, quando ela chega aqui na nossa chapa, eu peguei o exemplo aqui de um elétron que está em branco, aqui, né? Não que ele não está aparecendo, que ele está desenhado na cor branca, né? Esse elétron ele vai sentir um campo elétrico que está desenhado na direção de X e vai sentir um campo, né? Ele vai estar sujeito a um campo magnético na direção Y, certo? Então, esse elétron aqui, ele vai estar sensível a esses dois campos, ou seja, ele vai estar sensível à tua onda eletromagnética. Vamos lá. O que acontece quando o elétron enxerga um campo magnético? Né? Lembra? As cargas negativas elas vão no sentido contrário ao campo. Eu falei magnético, eu quis dizer elétrico, tá? Lembrem, as cargas negativas elas vão no sentido contrário ao campo elétrico. Então, quando este elétron em branco encontrar esse campo elétrico, ele vai se deslocar no sentido contrário, aqui no sentido do eixo negativo de x, com uma certa velocidade, certo? Bom, qual vai ser a força que esse campo vai fazer no nosso elétron? Vocês têm que lembrar lá de Física 3, né? Que a força devido ao campo elétrico vai ser a carga do elétron vezes o campo, tá? Então, esse elétron branco aqui, ele vai sentir essa força. Quando ele sentir essa força, ele vai começar a se mover no sentido do eixo x negativo, e essa velocidade que ele vai ter, a gente chama de velocidade de deriva. Tá? Essa velocidade de deriva, e se vocês lembrarem lá de Física 3, se vocês dão uma voltada lá onde a gente vê campo elétrico, e interação com a matéria, tá?
essa velocidade de deriva, ela é linearmente a velocidade, a intensidade, a velocidade de deriva, ela é proporcional a essa força elétrica. Tá? E lá na física 3 é deduzido por um campo elétrico constante. Então, quando a gente faz, né, dizendo assim, olha, essa velocidade de deriva é proporcional à força elétrica, tá? A gente tem que adicionar algum termo aqui para dimensionalmente estar correto. Então, esse termo B aqui, a gente chama de que é a constante de proporcionalidade, ele é um sistema, esse B, ele faz com que o teu sistema fique amortecido. É como você colocar uma pedra que está caindo e você coloca um óleo e ela começa a cair dentro desse óleo, ela já cai com velocidade diferente, né? Ela vai ter uma velocidade, vai diminuir a velocidade ali instantaneamente. E a mesma coisa esse B, tá? Ele serve como um amortecimento. E vejam que se este B, né, lembra que a gente colocou que essa placa é altamente resistível, se esse B é bem grande, você consegue amortecer bastante, é possível mesmo com um campo elétrico oscilante, um campo elétrico não constante, que você tenha tempo para ficar adequando a sua nova velocidade de deriva para o seu campo. Tá? Então a gente pode fazer essa situação aqui, no nosso caso, a gente pode fazer essa peculiaridade e dizer, olha, vale também para um campo elétrico não constante. Tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos que B, que é a constante de proporcionalidade, vezes a velocidade de deriva. Essa velocidade é de quem? Do elétron. Essa velocidade foi adquirida quando ele encontrou o campo elétrico, né? Então vai ser igual a E vezes o campo elétrico. Só repetir o que está aqui no retângulo preto, tá bom? Mas vejam, lembrem que nós temos também um campo magnético agindo. E agora nós temos uma carga em movimento. Então, agora nós vamos ter o quê? Uma força magnética, né? Porque à medida que o elétron move-se ao longo do eixo X, né? Ou do eixo X, tudo bem, né? Ele está no eixo X, mas na direção do X negativo, o campo magnético vai agora começar a exercer uma força sobre esse elétron. E aí, de novo, né? Lembrando de física 3, a força magnética é dada pela carga do elétron, a velocidade que ele tem, que é a nossa velocidade de deriva, rotacional ao campo. Vejam que essa direção, se nós fizermos rapidinho aqui, ó, vou aqui no canto, mas aqui no começo, estão vendo a flecha aqui? Voltamos para cá. Se nós tivermos só o rotacional, a nossa velocidade de deriva, neste momento, ela vai estar na direção menos I, certo? O nosso B está na direção J, tá? Então, o menos I, J, né? I, J, dá K. Menos aqui. Só que como nós temos este menos aqui também, a direção da força, né? A força B, ela vai estar numa direção de K. Né? Ela vai estar na mesma direção de propagação da onda. Então, a força B, que é a força magnética no elétron, ou seja, a força magnética que o elétron está sofrendo, ela vai ser na direção de propagação da nossa onda. Essa informação ela é bem importante, certo? Bom, aqui eu acabei de mostrar para vocês que FB está na mesma direção do eixo da propagação da onda. Por que eu apaguei aquilo que eu tinha escrito? Porque, vejam, a gente sabe que o nosso campo elétrico e o campo magnético eles estão variando. Então, o que acontece agora quando eles invertem? Quando este campo elétrico aqui na placa, olhem na placa, né, que está em azul, quando ele estiver na direção menos X. E neste momento, quando o campo elétrico estiver na menos X, o campo magnético automaticamente vai estar na menos Y. Certo? Bom, o que acontece? Nós vamos continuar tendo agora... nós vamos continuar tendo essa mesma relação na direção K. Por quê? Porque se o campo magnético está na direção menos X,
a velocidade de deriva vai estar na direção mais i, né? No sentido mais i, mais x. O nosso campo magnético agora está no sentido menos j. Então, I com menos j dá menos K. Mas nós temos o menos da carga do elétron e continua estando na direção K. Certo? Então, aqui o que eu acabei de falar é, quando E e B invertem o sentido, FB, que é a força magnética que o elétron sente, não muda a direção. Então, se a gente sabe que essa força magnética sempre vai estar apontando na direção do positivo do eixo Z, ou, se quiserem, na direção do versor K, ou na direção de propagação da onda, então a gente pode trabalhar agora com um módulo. Então, observem que o nosso FB, né, a força magnética que o elétron está, a força devido ao campo magnético que o elétron está sentindo, vai ser E, a carga do elétron, a velocidade de deriva vezes o campo. Mas lembrem, nós acabamos de ver que a velocidade de deriva ela é proporcional à força elétrica, né? Então, e o B era a nossa constante de proporcionalidade, então eu substituí agora este VD dessa equação, eu substituí por este valor aqui. Ou seja, a força B, né, a força devida ao campo magnético, pode ser escrito como E quadrado, o campo elétrico, o campo magnético, sobre B. Agora, lembrando o nosso último vídeo aula, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que o campo, o campo magnético, ele é o campo elétrico sobre C, o módulo, né? Então, substituindo neste B aqui, onde coloquei a flecha, nós vamos ter que a força devido ao campo magnético que o elétron sofre vai ser E quadrado, carga do elétron, o campo elétrico ao quadrado, B, aquela constante de proporcionalidade, que multiplica aqui embaixo, né, ou divide tudo por C, que é a velocidade da luz. Tá? Então, vamos guardar este valor aqui. Tá? Bom, então, agora vamos imaginar que isso a gente fez a conta que um único elétron vai estar sentindo essa força, certo? Então, agora vamos fazer uma situação hipotética, uma situação ideal também, né? Se a chapa está uniformemente iluminada e contém um número N de elétrons, né? A força total que a placa vai sentir vai ser N vezes a força magnética que cada elétron está sentindo. Tá certo? Essa parte é importante entender, tá? Então, veja, paramos um pouco por aqui, porque agora a gente vai fazer uma outra consideração para voltar neste ponto, tá? Então, vamos lá. Quando uma onda eletromagnética incide na placa, uma parte da energia pode ser absorvida, certo? Isso a gente vê na prática. Nós vamos considerar que, inicialmente, 100% da energia vai ser absorvida, tá? E depois, no final, a gente vai ter duas situações. Ou a energia é toda absorvida ou ela é toda refletida. O meio termo a gente não vai estudar agora aqui, tá? Então, veja. Primeiro de tudo que a gente tem que pensar. O campo, aqui em azul, né? O campo magnético B não realiza trabalho sobre os elétrons. Por que ele não realiza trabalho? Lembra, para onde está a direção do campo magnético? Na direção K, do eixo Z. Na direção de propagação da nossa onda eletromagnética. Para onde está o deslocamento dos elétrons? Na direção X, né, no eixo X, na direção Y, ou mais ou menos Y. Então, observem que a força e o deslocamento eles são perpendiculares. Então, qual é o trabalho realizado pela força magnética? É zero. O trabalho realizado pela força magnética é zero. Tá? Guardando essa informação. Porém, o que a gente sabe? Que a força elétrica e o deslocamento do elétron, eles estão por 180 graus, ou seja, eles são paralelos. Então, a gente tem trabalho devido à força elétrica. Então, o campo elétrico ele realiza trabalho, ou seja, ele transfere energia para a nossa placa, certo? Então, vamos ver qual é essa energia que ele transfere para a placa. Qual é essa relação, tá? Bom, a gente sabe. Então vamos de novo, vamos estudar para um elétron e depois a gente multiplica por N,
certo? Então, o que a gente sabe? Que a potência fornecida, o que é a potência fornecida? A potência fornecida é a energia que o elétron recebe no tempo, né? O valor da energia no tempo que ele recebe, né? A energia por tempo que ele recebe. Vejam que a potência pode ser escrita como a força elétrica vezes a velocidade de deslocamento. De maneira simples, de maneira bem simples, é só lembrar que o trabalho é força vezes deslocamento, certo? Se a gente considerar essa força constante, e nós estamos considerando um intervalo de tempo muito pequeno, a gente deriva no tempo isso, a gente tem força vezes a velocidade de deslocamento. Né? Mas veja que a gente tem que considerar intervalos de tempo muito pequeno, porque a nossa velocidade de deslocamento está mudando no tempo, né? Assim como a nossa força. Mas a nossa potência instantânea, né? Ela é dada pela força elétrica vezes a velocidade de deslocamento, que é a velocidade do nosso... desculpa, eu falei deslocamento, não é velocidade de deslocamento. Velocidade deriva, né? Velocidade de deriva, tá? Que é o deslocamento do elétron é causado, né? Porque ele tem uma velocidade. Então, o que nós temos? A potência pode ser escrito como a força elétrica vezes a velocidade de deriva que o elétron tem. Essa é a potência, certo? Então, vejam, a força elétrica é a carga do elétron vezes o campo elétrico, e a velocidade de deriva, a gente até já substituiu uma vez, é dada pela força elétrica sobre B, que é a constante de proporcionalidade. Dessa forma, a energia entregue no tempo para o elétron, ou seja, a potência, pode ser escrita como a carga do elétron ao quadrado vezes o campo elétrico ao quadrado dividido pelo nosso B. Então, veja, essa é a potência entregue para o elétron. É a energia no tempo que o elétron está recebendo. Tudo bem? Então, vejam que se eu quiser saber qual é a potência que a onda eletromagnética entrega para a placa, ou seja, qual a energia que a placa está recebendo no tempo, tá? Basta eu multiplicar pelo número N de elétrons. Né? Então, a energia por tempo que a placa está recebendo vai ser N, que é o número de elétrons, vezes a potência que cada elétron está recebendo, a energia que cada elétron está recebendo no tempo, né? No intervalo de tempo. Vejam que agora resgatando, né? Então vamos guardar essa informação agora, resgatando a nossa informação lá que nós terminamos, né? Que diz assim, olha, a força que... Então, deixa eu só deixar bem claro que são essas duas equações. Essa primeira aqui está dizendo assim, ó, olha, a quantidade de energia por tempo, ou seja, a potência recebida pela placa no tempo é igual a N vezes a potência recebida por cada elétron, ou seja, a quantidade de energia no tempo que cada elétron recebe, certo? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos tentar fazer com que essas duas equações conversem, certo? Por quê? Observe, a força que a placa agora ela vai sofrer devido a essa absorção de energia que chega nela, essa onda eletromagnética que chega nela, é dada por N e quadrado CB, que nós tínhamos deduzido lá em cima. Para não ficar dúvida, que é isso aqui, né? A gente pega isso aqui que eu estou mexendo aqui com o mouse, porque a gente pega esse valor e multiplica por N, que é o número de elétrons, certo? Agora, observem que, olha só, Ezinho quadrado, vou pegar aqui com o mouse para ficar claro para vocês, observem aqui, ó, Ezinho quadrado e quadrado B. Opa, olha só, Ezinho quadrado e quadrado B. Quem é esse daqui? É a quantidade de energia por tempo que cada elétron recebe. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho a quantidade de energia que cada elétron recebe por tempo, observe que aqui eu estou multiplicando por N. Então, quem é este valor que eu estou circulando aqui? É a quantidade de energia por tempo que a nossa placa está recebendo. Logo, a força que está sendo feito nela, enquanto essa onda eletromagnética está chegando, vai ser 1 sobre C, a variação da energia no tempo. Mas lembram,
a última aula a gente viu o vetor de Poynting. E quem que era o S do vetor de Poynting? Quem era a intensidade do vetor de Poynting? Era a energia no tempo dividido por A. Né? Era o fluxo de energia no tempo. Certo? Então, quem nós temos aqui? Ó, se eu passar este meu A para cá, a energia no tempo, né? O quanto a minha energia está variando no tempo, a minha energia no tempo vai ser SA. Onde que A é a área total da chapa. Observem que, lembra que a gente terminou a aula falando sobre a intensidade, que o S varia no tempo e tal. Então, lembra, o melhor é a gente tirar uma média. Porque essa força, como o S está variando no tempo, a força também está variando no tempo. Então, vamos saber qual é a força média que essa placa vai sentir. Então, quando a gente tira essa média no tempo, então a força média que a placa vai sentir sobre a área, que eu passei esse A do lado de cá, a força média que a placa vai sentir devido à onda eletromagnética chegando nela, vai ser igual o S médio, quem que era a própria intensidade. Então a força média pela área vai ser a intensidade da tua onda eletromagnética dividido pela velocidade da luz. E vejam, quem que é a grandeza força por área? É pressão. Né? Então, para essa força por área, a gente chama de P rádio aqui, que é a pressão de radiação. A pressão devido a uma onda eletromagnética chegando no objeto. Qual é a pressão que essa onda eletromagnética chegando no objeto? Né? E é engraçado, porque a gente olha e pensa, não, mas é uma onda eletromagnética, né? A gente não há massa, nada que está fazendo um contato, colidindo, né? Mas está chegando, a energia está absorvendo. Então, a gente pode fazer esse paralelo. Então, a pressão de radiação vai ser a força média que essa onda está causando, está fazendo, aplicando no teu objeto, dividido pela área. Então, aqui está a definição, né? Então, vou reler aqui, porque às vezes vocês querem copiar, então é importante. Essa minha letra não é das melhores, né? Então, pressão de radiação é a pressão total exercida pela radiação sobre a chapa quando toda a radiação for absorvida, tá? Então, a gente lembra que eu falei? Está considerando que toda a radiação é absorvida. Então, aqui em preto, no retângulo preto, né, a gente tem escrito bonitinho. Então, a pressão de radiação vai ser a intensidade da tua onda eletromagnética dividido pela velocidade da luz. Observe que a velocidade da luz é um número muito considerável e é grande, né? 3 vezes 10 dá 8 metros por segundo. Então, por isso que não é fácil de você detectar essa pressão de radiação. Por isso que quando você... É brincadeira, tá, gente? Você sai da tua casa e tem o sol, você não acaba indo para trás quando o sol chega em você, né? Você não consegue perceber essa pressão devido à incidência da luz no nosso corpo, tá? A gente não é sensível a isso. Mas eu posso fazer um experimento e ver que sim, que essa onda eletromagnética está causando uma pressão no meu corpo, no objeto, ou no meu experimento. No finalzinho eu quero mostrar para vocês, espero que vocês gostem e entendam. Tá? Então, a pressão de radiação, ou seja, a pressão total exercida pela radiação eletromagnética é dada pela intensidade da tua onda eletromagnética por C. Né? Lembrando que a intensidade é o S do vetor de Poynting médio, certo? Bom, agora, lembra que eu falei para vocês, olha, você não vai sair de casa, vai receber a luz solar e vai ser empurrado para trás. Né? Porque se eu tenho uma pressão de radiação, isso pode estar relacionado também com a variação da quantidade de movimento. Tá? Então vamos fazer essa análise e a gente já termina essa aula que é relativamente mais curta. Tá? Então, a análise da variação da quantidade de movimento. Lembrem, nós chegamos lá nessa equação aqui, né? Que força era igual à força causada, a força no meu objeto devido à onda eletromagnética é igual a 1 sobre C, que é a velocidade da luz, a variação da energia no tempo. Né? Mas lembrem que a definição
pela definição pela lei de Newton, né? A força ela é dada pela variação do momento linear no tempo, tá? Que eu estou chamando aqui de Q. Por quê? Porque às vezes a gente chama o momento linear de P e aí eu ia confundir com pressão de radiação, então eu estou chamando de Q, tá? Também é usado às vezes. Então, Q é o nosso momento linear, ou quantidade de movimento linear, tá? Tem vários termos que a gente chama, várias maneiras de dar esse nome, né? A quantidade de movimento linear. Então, veja, quando eu substituo agora a força sendo a variação da quantidade de movimento, a variação do momento linear no tempo, nós vamos ter, quando eu integro em relação ao tempo, o que nós temos? Que a variação da quantidade de movimento vai ser 1 sobre C, que multiplica a variação de energia. Né? Então, observe que quando agora um objeto absorve um ΔU, uma quantidade de energia ΔU, né? uma certa quantidade de energia, isso faz com que ele varie a sua quantidade de movimento. Né? E isso é legal por quê? Porque até então, provavelmente, se vocês não foram atrás por conta própria, a gente só via propriedade, variação de quantidade de movimentos, a gente só via quando tinha partícula, né? Uma partícula colidir na outra, então o que fica, né? Você tem o momento da primeira, mais o momento da segunda, de maneira vetorial e tal. Mas não, agora a gente está dizendo assim, olha, quando uma onda eletromagnética, que não tem massa, só tem energia, é absorvida por um objeto, esse objeto muda a sua quantidade de movimento. Né? Ele muda o seu momento linear. Tá? Então vejam que né, aqui é a variação da quantidade de movimento após absorver a energia ΔU, né, de uma onda eletromagnética. Então, quando absorve tudo, né, a variação da tua quantidade de movimento é essa daqui. Agora, o que acontece se essa onda eletromagnética ela não ser absorvida pelo objeto? Ela vem, bate e volta, reflete 100%. Isso não existe, 100% não existe? Não existe, mas a gente pode considerar uma reflexão de 100% ideal, né, para o nosso estudo. O que acontece? Será que a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento vai ser maior ou menor? Vai ter que ser o quê? Maior. Quantas vezes? 2 vezes maior. Por quê? Porque observem que nós podemos pensar que no nosso primeiro caso aqui, ó, vamos fazer aqui, no nosso caso aqui, nós temos inicialmente a quantidade de movimento do teu objeto, no caso podia ser a placa ou qualquer outro objeto, mas, veja que eu não posso fazer, não tenho massa, não tenho nada, mas eu posso escrever dessa maneira aqui, né? Mais ΔU sobre C. Isso tudo vai ser igual à nossa nova quantidade de movimento, ou seja, nós vamos ter, né, Q2 menos Q1, então ΔQ igual a ΔU sobre C. Mas observem que aqui, o que nós temos quando vai ter uma reflexão? Nós vamos ter o nosso QU, né, mais ΔU sobre C, igual ΔU sobre C, só que no sentido contrário, não é verdade? Aqui, digamos, né, estava o nosso objeto. Aqui ela está vindo nessa direção aqui. Eu não vou colocar aqui por causa do vetor, vou botar embaixo. Está indo nessa direção aqui. Se ela refletiu, aqui está vindo nessa outra direção aqui, certo? Então, por isso que eu botei o menos. E Q2. Observe que agora o nosso ΔQ vai ficar 2 vezes ΔU sobre C. Certo? Então, vejam que agora a nossa quantidade de movimento, quando o objeto reflete, ele é 2 vezes a variação na quantidade de movimento, na variação do momento linear do teu objeto. Se a onda refletir e não ser absorvida, a variação no momento linear do objeto vai ser maior, né? 2 vezes maior, pegando os dois casos extremos, total absorção ou total reflexão. Veja que esse fato também, se a minha onda eletromagnética ela
ela é toda refletida no objeto, isso influencia na variação da quantidade de movimento, também vai influenciar na pressão de radiação, certo? Por quê? Porque a variação da quantidade de movimento está relacionada com a força que estava relacionada com a pressão de radiação. Então, se você houver uma reflexão total da onda eletromagnética pelo teu objeto, a pressão de radiação também vai ser o dobro da pressão de radiação se a onda eletromagnética for toda absorvida, tá? Então, fica a tarefinha para vocês tentar mostrar que isso aqui implica nisso aqui. Tá? Eu já dei as dicas um pouco falando, mas depois vocês tentam fazer. Tentam pegar um papel ali e tentam levar de um ao outro, tá? Não é tão difícil assim. Bom, falando nisso, eu falei, olha, é muito difícil a gente perceber. A gente não percebe no nosso dia a dia. Mas tem partículas que percebem, né? E em 1903 foi a primeira vez que detectaram a pressão de radiação. O Nichols e o Hu, o que eles fizeram? Eles pegaram 2 espelhos altamente reflexivos e prenderam os dois de maneira simétrica numa fibra de torção. E aí, em um lado deles, eles emitiram um feixe de luz, tá? E eles conseguiram, ou seja, houve um pequeno teta, uma pequena deflexão, muito pequena, mas eles conseguiram medir, e eles mediram que a pressão de radiação medida foi da ordem de 10 na menos 5 Newton metro quadrado. Vejam, isso é Pascal. 10 a menos 5. Não sei se vocês lembram, mas uma atmosfera, que é a pressão que nós estamos vivendo aqui no nível do mar, por exemplo, quem está em Florianópolis, uma atmosfera é igual a mais ou menos 1 vezes 10 na 5 Pascal. Ou seja, a pressão devida a esse feixe de luz é da ordem de 10 vezes menor que a pressão atmosférica. Então não é nada fácil de perceber, não é verdade? Então a gente aqui no meio não estamos tão sensíveis a isso, tá? Mas vejam que essa pressão de radiação, ela depende, né, da intensidade. Então, dividir pela velocidade da luz. Então, você precisa de muita intensidade para conseguir ter uma pressão de radiação sensível. Então, algo legal na natureza, que, por exemplo, o que acontece com os meteoros? O que os cometas têm? O pessoal diz, olha lá, a cauda do cometa. O que é a cauda do cometa? São pedaços do cometa, vejam que eles estão no ar, estão no vácuo. Mesmo que o cometa se despedaçasse, veja, o pedaço que está no cometa tem a mesma velocidade que o cometa. Mesmo se do nada o cometa, esse pedaço só se desprendesse, tinha que andar junto. Por que você tem um rastro? Por quê? Porque a pressão de radiação das estrelas, no qual o cometa está orbitando ali, ou está passando por, a pressão de radiação é tão grande que isso que vai se desmanchando, essas partículas vão sentindo essa pressão de radiação e essa poeira, essa nuvem, vai ficando para trás. Né? Tem experimento também, até aqui, que o pessoal consegue fazer levitar, através da pressão de radiação, pequenas partículas. Mas vejam, é uma coisa de laboratório assim, que você tem que ter extremamente delicado. Você tem lasers potentes, mas ao mesmo tempo você tem que fazer lá o vácuo e etc. Então, é bastante coisa, é bem legal. E vejo que quando você vai lançar alguma coisa agora para o espaço, você também tem que pensar nisso. Outro dado interessante, que por exemplo, dentro do Sol, onde a intensidade é absurdamente grande, a pressão de radiação é muito grande, que ela é capaz de evitar, por exemplo, que o Sol colapse devido à sua própria força gravitacional. Né? Esses gases, tudo que estão lá, por que eles acabam não colapsando? Porque tem uma pressão de radiação muito, muito grande lá. Né? Porque o I, a intensidade é muito alta. Tá? Então, vamos fazer 2 exemplos numéricos e a gente encerra essa videoaula.
Tá? O primeiro já está feito, que é mais só demonstrativo, e o segundo a gente faz. Tá? Então, para uma luz direta, e esse valor é interessante, né? Antes de atravessar a atmosfera, a intensidade devido ao Sol, a luz solar, é de 1,4 kW por metro quadrado. Né? É uma intensidade muito grande, né? É muito grande. Então, qual a pressão de radiação devido a essa intensidade? Vai ser essa intensidade dividido pela velocidade da luz. E aí, se o meu objeto absorver toda essa onda eletromagnética emitida, né, lá pelo Sol, se o objeto absorver tudo isso, ele vai sentir uma pressão de radiação de 4,7 vezes 10 a menos 6 Pascal. E observe, não, mas então vamos aumentar, vamos dobrar essa pressão de radiação. Eu vou fazer com um objeto que é totalmente reflexivo. E aí até o pessoal às vezes pensava em fazer, né, as naves, as espaçonaves com velas de material muito fino, onde que fossem movidos pela radiação, pela pressão de radiação. Eu ouvia mais, agora faz tempo que eu não vejo mais nenhum plano desse. Não sei se foi se desistiram e tal, mas tudo bem. Então, voltando aqui, se o meu objeto agora refletir 100%, né, ou seja, toda a onda eletromagnética que chegar nele vai bater e vai voltar, a pressão de radiação ainda continua sendo muito baixa. Né? Então, aqui até eu trouxe o valor mais correto da pressão de uma atmosfera, né, 10 5 Pascal, e vejo que a pressão no espaço devido à luz solar, né, a pressão de radiação devido a essa onda, vai ser de 9,4 vezes 10, né, menos 6 Pascal. Tá certo? E agora, para a gente finalizar, né, nós temos um satélite que está em órbita em torno da Terra e possui um painel coletor de energia solar igual a 4 metros quadrados. Ou seja, vamos desenhar aqui, né? Nós temos lá o nosso satélite. Né? Essa área toda aqui, A, né? Toda ela é A, né? Então, esse total aqui vai ser de 4 metros quadrados. Nós temos uma radiação que vem do Sol chegando, então a gente já tem até a intensidade. Essa radiação, aqui, quem que vai ser esse aqui? Vai ser o nosso vetor de Poynting, né? Que chega aqui, ela está variando no tempo, mas na média, né, o I vai ser dado por quanto? Era 1,4, né? 1,4, 10 a 3, né? Quilowatts metro quadrado. Certo? Só ver se não errei nada. 1,4 quilowatts metro quadrado. Então, essa é a intensidade que chega nas placas do nosso satélite. Tá? Bom, eu já disse que a luz é perpendicular à superfície, né? Totalmente absorvida. Calcule a potência solar média absorvida e a força média exercida pela pressão de radiação. Faltou um ponto aqui. Né? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que a potência, né, vai ser dada por quem? Vai ser o nosso I vezes a área. Por quê? Porque a potência é a energia no tempo, dividido pela área, dá o nosso S, né? Então, o que a gente quer aqui é a potência média, né? A potência solar, mas é a potência média. Vai ser I vezes A. Então, a potência aqui vai ser 1,4 vezes 4 vai dar 5,2 vezes 10 na 3 watts. Então, veja, é muita energia no tempo, né? Então,
tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem é que você consegue dar muita energia para o teu satélite e alimentar todo o circuito dele. A desvantagem é que essa energia, às vezes, até é maior do que era necessário. Então, o teu sistema superaquece, e aí o problema do sistema superaquecer é que diminui muito a eficiência das placas solares, tá? Então, é bom e ruim, então, mas é muita energia. Então, a gente deve imaginar, olha, isso aqui também então vai ter uma força muito grande, certo? Vamos calcular. O que a gente sabe? A gente sabe que a pressão de radiação que o meu satélite vai sofrer vai ser dado por I dividido pela velocidade da luz. Vou ver minha calculadora. Aqui. Então, nosso I, 1.4, 10 na 3, dividido por 3, 10 na 8, né? Vai dar, basicamente, né, a pressão de radiação vai ser 4,7 vezes 10 na menos 6, vou colocar Newton metro quadrado ou Pascal, né? Logo, a força, né, a pressão é força sobre área, a nossa força vai ser este valor, até vamos colocar aqui, vai ser a pressão de radiação vezes a área. Logo, a força sentida vai ser isto vezes 4, 1,87 vezes 10 na menos 5 newtons, né? Observem que é uma força muito pequena? É uma força muito pequena que vai estar no satélite. É uma força que, se a gente for pegar um equivalente, é o peso de um grãozinho de sal. Mas, lembra que esse satélite ele está no vácuo. Qualquer pequena força pode causar uma mudança na órbita e isso trazer um problema. Então, tem que ser pensado nessa correção, tem que ser pensado na influência da radiação, da pressão de radiação, tá bom? Essa aula era relativamente curta, não foi tão curta assim, mas ela é bem importante, tá? Porque é algo que às vezes a gente não está pensando, a gente só está pensando, vou voltar aqui para o nosso quadro final, né? Que muitas vezes a gente só está pensando na onda, que a onda entrega energia, e como a gente não vê, por exemplo, né? Você não coloca um objeto ali no sol, você não vê o objeto cair, né? Você bota ele em cima do negócio, você não vê ele cair devido à hora que o sol sai de trás da nuvem, etc. Ou se você pegar um laser, vou tentar mover um objeto ali, coloco uma esfera, que é algo que move fácil, e fica apontando o laser. Não vai conseguir. E aí a gente pensa, não, é uma onda, né? Não tem matéria colidindo. Não tem, mas essa transferência de energia causa uma variação na quantidade de movimento. Porém, né, é muito pequena. Então, você tem que ter um laboratório, tem que ter toda uma estrutura para conseguir detectar essa pressão de radiação. Tá certo? Então, agora falta uma aula para a gente terminar a onda eletromagnética. E nessa que falta agora, a gente vai ver como a gente pode fazer ondas eletromagnéticas, né? Como você, sem ser a natureza, né? Como a gente pode produzir ondas eletromagnéticas. E também a gente vai ver um pouquinho sobre o espectro eletromagnético, né? Que a gente vai ver, porque a gente fez a matemática. Agora falta a gente ver algo mais, o que são ondas eletromagnéticas no nosso meio, quais a gente usa, quais fazem mal, quais não fazem mal, e etc. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.